Neste vídeo, trataremos a respeito da Inquisição, que é um assunto que muitas vezes se fala, que muitas pessoas falam a respeito, mas que conhecer de fato, a maioria desconhece. Não sabe o que se trata do assunto, apenas baseado em filmes ou teorias e por aí vai, quando também não é falseamento histórico. Também acabarei lendo um artigo ao qual eu fiz, onde vocês poderão encontrá-lo em nosso site, cujo qual deixarei o link aqui embaixo nas descrições. Então, por favor, não haja nenhum tipo de conflito, etc., caso me vejam lendo, é um texto meu. Por exemplo, a Inquisição Espanhola está como a representação máxima de intolerância religiosa no imaginário popular. É simples que quando alguém ataca a Idade Média, ele não está atacando simplesmente uma época, mas uma religião, o cristianismo. É contra a cristandade que se lançam, não contra outras coisas. Bem verdade é que essas pessoas sabem pouquíssimo sobre a Idade Média. Por exemplo, você quer testar? Caso entre numa conversa pessoalmente com alguma pessoa que fale esse tipo de coisa, faça alguns tipos de pergunta. Entendo, mas você sabe quando a Idade Média começou ao menos? Que fato marca o início da Idade Média? Qual a primeira nação católica da Idade Média? Ano do batismo de Carlos Magno, segunda invasão dos bárbaros, ano da Inquisição, algum país ordenou a pena capital para heresia antes do início da Inquisição? E por aí vai, ou pelo menos peça o nome de 3 papas medievais. Enfim, e garanta a confusão deste modo. Então, vamos lá. Os tribunais da Inquisição somente julgavam os católicos ou quem se dissesse católico, pois era um tribunal interno, destinado a fiscalizar a ortodoxia dos ensinamentos que se transmitissem em nome da Igreja. Judeus, muçulmanos ou quaisquer outros estavam fora da jurisdição inquisitorial, a não ser que se proclamassem católicos e ensinassem como católica alguma doutrina que não o fosse. Todavia, bastaria isso para eliminar o mito que a Inquisição tivesse algo a ver com a imposição forçada goela abaixo da cristandade sobre toda a humanidade. Como hoje se sabe, e como muitos historiadores comprovam, a crença popular de que a Inquisição promovesse homicídios em massa, e alguns chegam até a falar em genocídio, é incompatível com o estado atual dos conhecimentos históricos. A melhor fonte para o estudo do assunto são as atas do Congresso Mundial de Historiadores, os maiores especialistas da matéria, incluindo judeus e até mesmo ateus, realizada em Roma, em outubro de 1998, e também na Biblioteca Apostólica do Vaticano. Mas mesmo se depois de tudo isto, alguns insistirem na tal lenda negra da Inquisição, e alguns chegam a falar até mesmo de genocídio, isso é um abuso do direito da ignorância. Séculos de falsificação histórica têm convencido a maioria das pessoas, também, em especial, os católicos, que muitas das vezes não sabem que respostas dar quando indagados a respeito deste tema. Para a ignorância vigente de nossa época e sensibilidade entre aspas, é lógico, basta falar Santa e Inquisição na mesma frase que parece uma grande contradição, porque não estão acostumados a receber qualquer outro tipo de fonte a algum assunto a não ser falácias, ou pelo menos argumentos de ditas autoridades, ou que sejam de pessoas que consideram autoridades, etc. no assunto. Os homens modernos têm dificuldades em compreender tal instituição. E também, sobretudo, como pegam falsificações históricas, pegam totalmente um assunto deturpado e totalmente diferente do que pegariam se fossem ler qualquer livro a respeito do tema em si, qualquer livro histórico. Eles perderam essa capacidade de compreender outras épocas, outras histórias, etc., simplesmente porque, primeiro de tudo, eles deixaram de compreender a crença religiosa como algo objetivo, como um dom de Deus e, portanto, fora do âmbito do julgamento privado que tantos dizem hoje em dia. Em segundo lugar, já não veem a Igreja como uma perfeita sociedade, baseada substancialmente em uma pura e autêntica revelação, cujo primeiro e mais importante dever deve ser, naturalmente, a fé, manter a fé imaculada no original depósito de crenças.
O mito da Inquisição tomou forma sobre os reformadores anti-hispânicos desde o século XVI. Foi uma imagem montada a partir de um corpo de lendas e mitos, que tomou forma e contexto da intensa perseguição religiosa do século XVI. Por exemplo, a repressão religiosa contra os cristãos desde o século XVI provocou na Inglaterra mais mortos do que na Espanha, onde morreram acusados de heresia menos pessoas do que em qualquer país da Europa. Antes de falar da Inquisição, então, a dica que deveria ser dada a este tipo de pessoa deveria ser, soa até engraçado, antes compreenda o significado das palavras. Depois queira falar sobre Inquisição e sobre as Inquisições. Dizem sobre milhares de mortos, porém, em primeiro lugar, em se tratando de número de mortos na Inquisição, a imprecisão dos registros históricos indica que os historiadores contemporâneos são forçados a extrapolar com base em informações limitadas que eles possuem. A grande divergência de cálculos sobre o número de mortos, o que também decorre da fusão ou exclusão da Inquisição com outros eventos da história europeia. Em sentido muito restrito, o termo Inquisição refere-se a processos oficiais conduzidos pelas autoridades católicas romanas em lugares como Espanha e Portugal. Quando a questão é limitada a apenas essas inquisições, o número de executados, digamos assim, provavelmente se resumem na casa dos milhares. Portanto, é evidente a importância da de diferenciação entre a referência aos mortos pela Inquisição e em outros eventos da história antiga. E em luz da história recente, das pesquisas, etc., somos forçados a, pelo menos, aceitar um mínimo número de mortos sobre a Inquisição. Outro tema muito pouco falado é que houve também a Inquisição protestante, algo que ocorreu como a Inquisição católica, porém, os princípios eram diferentes. O termo Inquisição protestante é utilizado para representar o mecanismo de repressão religiosa utilizada pelos principais reformadores e principalmente nos países calvinistas, que é análogo à Inquisição católica. A Inquisição só foi formalmente abolida no início do século XIX. Desde 1483 até sua abolição, muitas coisas podem ser vistas nos escritos de Henry Campbell, que é uma das maiores autoridades sobre a Inquisição espanhola. Seu trabalho em A Inquisição Espanhola é publicado pela Yale University Press, quarta edição, em 2014. A pesquisa de Campbell levou-o a concluir as seguintes coisas, que vou ler para vocês. Podemos, com toda a probabilidade, aceitar a estimativa, feita com base na documentação disponível, que um máximo de 3.000 pessoas podem ter sofrido morte durante toda a história do tribunal, na página 253 de seu livro. Os historiadores também notam que na Espanha, do século XVI, durante o auge da Inquisição espanhola, só tinha uma população total de cerca de 7,5 milhões de pessoas. A Yale já falava sobre isso em 1989. Enfim, por consequência, a noção de que a Inquisição espanhola poderia ter matado milhões de execução parece matematicamente sustentável, isso é mais que lógico, né? Em outras palavras, quando se fala em vítimas da Inquisição, eles não especificam entre os que foram executados e aqueles que eram apenas presos ou forçados a fugir por causa da perseguição em erupção. David Plaisted, professor de Ciência da Computação na UNC, observa essa possibilidade em seu estudo intitulado As Estimativas do Número de Mortos pelo Papado na Idade Média. Ele afirma que o número de execuções durante a Inquisição Espanhola poderia ser um pouco maior do que apenas alguns milhares. No entanto, ele reconhece que os números muito altos fornecidos por alguns historiadores anteriores podem incluir todos os que foram levados a julgamento
e não apenas aqueles que de fato foram mortos. Então, se assim o for, é mais que claro que essas estimativas ajudam-nos a entender tão grande número. E também aos desavisados que adoram palpitar, é preciso dizer para eles que se não leram nada, o direito que eles têm de falar também é nada. É também preciso distinguir, como eu disse acima, entre a Inquisição e outros eventos decorridos na época. E como tocamos no assunto sobre Inquisição protestante, caso alguém diga Inquisição protestante não existiu, coloco aqui o relato de Philip Schaff, historiador protestante e anticatólico, conhecido por sua célebre tradução dos padres da igreja para o inglês, sobre a Inquisição protestante, dando como exemplo a condenação por heresia de Servetus em seu julgamento em Genebra, feito por Calvino. O relato está presente em sua obra de vários volumes sobre a igreja cristã, disponível até em sites calvinistas. Sendo assim, também nos pouparemos de mais delongas a respeito da Inquisição protestante. Portanto, este vídeo e este artigo também, no artigo qual vocês acharão ainda melhor falado sobre, pouparemos relatar alguns mitos apenas a indicar leituras e historiadores, do que a expressar toda a estrutura dos acontecimentos históricos de tal época num simples vídeo ou num simples artigo, o qual cabe em vários e vários livros, até dezenas e pilhas deles. Enfim, se alguém quiser duvidar de mim, tente ressuscitar Philip Schaff para o ouvir. Observação: como eu disse da distinção, tratamos aqui de Inquisição, a prática de punição de hereges com morte, tortura, prisão ou exílio. Católicos foram perseguidos, igrejas e mosteiros arrasados, livros queimados, tribunais religiosos foram criados para condenar católicos clandestinos. Tudo isso você encontra no Westminster Review, tomo Livy, página 453. Um dos livros a respeito do assunto é A História da Igreja, de Lutero até os Nossos Dias, da editora Loyola, escrito por Giacomo Martina. Neste livro há várias citações do historiador protestante Henry Charles Lea. Vou deixar aqui também um relato de Paul Johnson sobre a caça às bruxas pelos reformadores. Além disso, ambos, católicos e reformadores, tenderam a caçar bruxas, como eles caçavam anabatistas para demonstrar sua pureza doutrinária e fervor. Com a exceção de Zwinglio, os reformadores alemães aceitaram a mitologia de bruxaria. Lutero pensou que as bruxas deveriam ser queimadas por fazer um pacto com o diabo, mesmo que não prejudicasse ninguém, e ele participou da queima de 4 delas em Wittenberg. Os protestantes invocavam Êxodo 22:18, onde fala mais ou menos: tu não deves deixar uma bruxa viva. Eles levam ao pé da letra, sem sequer saber interpretar e sem sequer saber o que quer dizer, apenas porque lhes convém. Então que fique claro também que isso aqui não se trata de uma difamação, não se trata de qualquer tipo de alegação contra a igreja, contra a religião, ou seja lá o que for. É simplesmente dando notas a coisas que foram perdidas, que foram negligenciadas ao longo dos tempos, que se estivéssemos com o conhecimento histórico, se tratando de pessoas que interessam de fato saber do que estão dizendo, nem precisaríamos sequer de deixar livros e fontes aqui. Olavo de Carvalho trata também sobre esse tema no seu livro Jardim das Aflições. Então, como Calvino disse, a Bíblia nos ensina que existem bruxas e que devem ser mortas. Esta lei de Deus é uma lei universal. Então, os calvinistas, na verdade, eram muito mais ferozes contra as bruxas do que os luteranos. Em seu conjunto, os protestantes anglicanos não estavam interessados na caça às bruxas. Durante todo o período, de 1542 a 1700, menos de 1000 foram executadas por enforcamento na Inglaterra contra 4.400 na Escócia. Calvinista durante... Enfim... O pior ano da Inglaterra foi 1645, quando os presbiterianos calvinistas estavam no poder, onde os ingleses calvinistas podiam
eles propagavam a caça às bruxas. O bispo Gell, que viveu no exílio em Genebra, trouxe esta prática consigo em seu retorno, em 1559, na década de 1590. O calvinista William Perkins falou sobre o assunto no Emmanuel College, Cambridge, uma instituição puritana, onde alguns dos fundadores da Nova Inglaterra foram educados. Onde quer que o calvinismo se tornasse forte, bruxas foram sistematicamente caçadas. Paul Johnson em Story of Christianity, página 416. Os procedimentos da Inquisição são bem conhecidos através de bulas papais e diversos outros documentos oficiais, mas principalmente por meio de tais formulários e manuais, como foram preparados, por exemplo, por São Raimundo Penaforte, 1180-1275 DC. O grande canonista espanhol Bernat Gui, um dos inquisidores mais célebres do início do século XIV. Os inquisidores eram certamente interrogadores, mas eles também eram especialistas teológicos, que seguiram as regras e instruções meticulosamente e foram demitidos e punidos quando eles mostraram muito pouca consideração pela justiça. Quando, por exemplo, em 1223, Robert de Borg anunciou alegremente seu objetivo de queimar os hereges e não convertê-los. Ele foi imediatamente preso e suspenso de toda a vida religiosa por Gregório IX. Os procedimentos inquisitoriais foram surpreendentemente justos, em contrastes, com acontecimentos da Europa na época. Foram quase iluminados, se você comparar com outros. Enfim, o processo começava com uma convocação dos fiéis à igreja, onde o inquisidor pregava um sermão solene. Dito tudo isto, era, pois, o principal objetivo da Inquisição era colocar o herege de volta à graça de Deus e não matá-lo, como no senso comum hoje em dia é aceito. Enfim, apenas por teimosia persistente que ele iria ser cortado da igreja e abandonado à mercê do Estado. A Inquisição foi, antes de tudo, um escritório penitencial e proselitista, e não um tribunal simplesmente penal. Dito isto, tem muitas hoje, por exemplo, locais históricos da Inquisição, museus, etc., que serviram de tribunais históricos à época. Só que, claro, que os preguiçosos históricos nunca vão procurar ver sequer fotos dos tribunais, né? E se a ovelha perdida voltasse para a rédea, o inquisidor era bem sucedido. Se não, o herege morreu em rebelião, aberta contra Deus. E morreu no sentido que seria excomungado, e não porque morreu. E na medida em que o inquisidor estava em causa, a sua missão era um completo fracasso se o herege não voltasse para a igreja. E finalmente, de tal modo, poderia ser emitida uma ordem formal de prisão, se o acusado não comparecesse. O que raramente ocorria, ele se tornaria um excomungado e um homem proscrito, isto é, ele não poderia ser protegido ou alimentado por qualquer pessoa sob pena de excomunhão. Embora os nomes das testemunhas contra os acusados eram suprimidas, ao acusado era dada a oportunidade de se proteger de acusações falsas, dando ao inquisidor uma lista detalhada dos nomes dos inimigos pessoais dele. Com isso, ele teria invalidado determinados testemunhos contra ele. Ele também teria o poder, de apelar para uma autoridade superior, até mesmo o papado, se isto caso fosse necessário. A vantagem final do acusado era que as testemunhas falsas eram punidas, sem misericórdia. Por exemplo, Bernard Gui descreve um pai que falsamente acusou seu filho de heresia. A inocência do filho rapidamente veio à luz. E o pai foi preso e condenado à prisão perpétua na época. Em 1264, Urbano acrescentou ainda que o inquisidor deve apresentar as provas contra o acusado a um corpo de peritos, ou boni veri, bons homens, e aguardar os seus julgamentos antes de prosseguir para a sentença. Novamente, é importante enfatizar que este era um tribunal religioso eclesiástico,
que não declarou nem exerceu qualquer jurisdição sobre pessoas de fora da família da fé, isto é, o infiel professo ou o judeu. Somente aqueles que tinham sido convertidos ao cristianismo e tinham posteriormente revertido a sua antiga religião estavam sob a jurisdição da Inquisição medieval. A tortura, que muitos gostam de falar, foi autorizada pela primeira vez por Inocêncio, na bula Ad Extirpanda, de 15 de maio de 1252, com limites que não poderiam causar a perda de um membro ou pôr em perigo a vida do julgado. Só podia ser aplicada uma vez e apenas se o acusado já parecesse praticamente condenado de heresia por provas múltiplas e determinadas. Certos estudos objetivos realizados por estudiosos recentes têm argumentado que a tortura era praticamente desconhecida no processo inquisitorial medieval. E você que está vendo o vídeo deve ter reparado que perdeu um vermelhinho aqui, né? Que era o livro do Olavo. Além disso, nas 930 sentenças registradas entre 1307 e 1323, e vale a pena aqui notar que registros meticulosos foram mantidos por notórios pagos escolhidos entre tribunais civis. A maioria dos acusados que eram condenadas foi a prisão ou ao uso de cruzes, tipo esta. Isso é alguma coisa malvada? Não sei, né? Ou a penitências. Apenas 42 foram abandonadas ao braço secular e queimadas. Então, dessa forma, já dá para se ter uma noção que os exorbitantes números que se falam por aí não tem quase nenhuma lógica, né? Lendas sobre a brutalidade da Inquisição, no que diz respeito ao número de pessoas condenadas à prisão e daquelas abandonadas ao poder secular para serem queimadas na fogueira, têm sido muito exageradas através dos anos. Trabalhando com cuidado, a partir de registros existentes e documentos disponíveis, o professor Yves Dosset estimou que na diocese de Toulouse 5.000 pessoas foram investigadas durante os anos de 1245 e 1246. Destes, 945 foram julgados e culpados de heresia ou envolvimento herético, embora 105 pessoas apenas foram condenadas à prisão. 840 receberam penitências menores, como disse, de usar cruzes. Após análise cuidadosa de todos os dados disponíveis, Dosset concluiu que em meados do século XIII, apenas 1 em cada 100 hereges condenados pela Inquisição eram abandonados ao poder secular para execução, e apenas 10 ou 12% receberam sentenças de prisão. Além disto, os inquisidores, muitas das vezes, reduziam as sentenças e penitências. A penitências menores, né? As sentenças dos infiéis ou hereges. Enfim, o grande número de todos esses, apenas 945 foram julgados culpados de heresia ou envolvimento herético, embora 105 pessoas foram condenadas à prisão. 840 receberam penitências menores. E após análise cuidadosa de todos os dados disponíveis, Dosset concluiu que em meados do século XIII, apenas 1 em cada 100 hereges condenados pela Inquisição eram abandonados ao poder secular para execução, e apenas 10 ou 12% receberam sentenças de prisão. Então, o grande número de queimados detalhados em várias histórias são geralmente não autênticos, ou são uma invenção deliberada de propagandistas anticatólicos de séculos posteriores. A partir de evidência crescente, parece seguro que afirmar que a integridade geral do Santo Ofício foi mantida em um nível extraordinariamente elevado, muito maior do que a dos tribunais seculares contemporâneos ou posteriores. E dito tudo isto, quando não ocorre o erro entre uma Inquisição e outra, como dito a protestante, por exemplo, que não tratamos mais detalhadamente neste artigo. Por fim,
Após todos esses detalhes bibliográficos, essas indicações históricas, termino este vídeo, que já está longo, com breves palavras do professor Olavo de Carvalho a respeito do mesmo tema. Os filósofos do MASP conhecem tão bem ou melhor do que eu todas essas datas e não podem tê-las trocadas por engano. Eles sabem perfeitamente bem que a Idade Média é um bode expiatório das culpas de períodos históricos posteriores, que a sua fama inquisitorial obedece à definição stendhaliana da fama, conjunto dos equívocos que a posterioridade tece em torno de um nome, mas também sabem que essa fama está profundamente arraigada na crendice popular, onde a plantou numa sucessão de obras de ficção de grande sucesso, de O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, até O Nome da Rosa, de Humberto Eco. E já que o público acredita na lenda, para que desmenti-la? Por que não tirar proveito dela? Dito isto, Olavo de Carvalho fala isto na página 47 do seu livro O Jardim das Aflições. Indico como uma boa leitura, não só a respeito deste tema que ele trata brevemente, mas também de diversas outras coisas que ele trata neste belo livro. Obrigado pela paciência, faça um bom proveito do nosso material.